Tamo bem. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Gustavo. Eu sou a Amanda. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E hoje a gente vai gravar um vídeo falando um pouquinho sobre como foi o processo de nós tomarmos a decisão juntos de tentarmos engravidar e assim por diante, né? Várias pessoas perguntam pra gente como é que foi esse processo, por que a gente decidiu, entre aspas, aí tão cedo, né? A gente tá casado faz 1 ano e 8 meses agora, e a Amanda já tá com quase 5 meses de gravidez, então a gente engravidou, entre aspas, aqui com mais ou menos 1 ano e meio de casado, até um pouco antes. E aí vem essa pergunta, né? Tipo, nossa, mas tão cedo, vocês não queriam aproveitar mais o casamento de vocês e tal? Nossa, vocês são tão novos. Uma série de perguntas assim, né? A gente vai tentar explicar um pouquinho como foi o processo de decidir pra gente, quais foram as lições que Deus nos ensinou, né? Essa decisão ela não vai ser a mesma para todo mundo, eu acho, né? Existe um aspecto individual nesse sentido. Ao mesmo tempo, os princípios que a gente tem aprendido e que nós estudamos na Palavra de Deus, eles são os mesmos, né? Então, talvez te desafiar a pensar nisso, né? Talvez você já seja casado, pensar um pouco nisso de uma forma diferente. Você que não é casado, já entrar no casamento com uma convicção um pouco melhor com relação a isso. E, enfim, acho que criar o assunto, né? Seja com o seu namorado, seu cônjuge, enfim. Acho que é válido de qualquer forma, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho como foi pra mim, a Amanda vai falar um pouquinho como foi pra ela, e depois a gente vai tentar resumir umas lições aqui que a gente aprendeu, né? Foram 2 caminhos bem diferentes, Sim. 2 processos muito diferentes, até porque ele já tá com 30, eu tava com 22 na época que a gente decidiu conversar sobre isso. Então foram 2 processos muito diferentes e a gente vai compartilhar um pouco do lado de cada um, né? Eu acho que vai dar uma perspectiva geral bem legal pra vocês. Exato. Então, pra mim, como é que foi, né? Eu lembro que desde muito cedo mesmo, assim, lembro de adolescente e tal, sempre era muito forte no meu coração o desejo de ter uma família, de ter filhos e assim por diante, né? Então, eu queria casar cedo, eu queria ter filhos cedo, mas o que Deus foi me mostrando nesse processo todo, até a questão de me casar já um pouco mais velho, não necessariamente velho, mas um pouco mais velho, eu me casei com 28, né? Com 28 e agora... Um pouco mais velho do que você esperava. Mais velho do que eu esperava, exatamente, ter filhos com 30 anos e tal. Deus foi me ensinando nesse processo de esperar, né? E principalmente nesse período agora já casado, que o meu desejo por ter filhos e por ter uma família muitas vezes era um desejo egoísta, né? Eu queria ser um pai legal, eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem tipo filhos exemplares, alguma coisa do tipo, um pai exemplar. Eu queria, entre aspas, ter algo simplesmente para mim porque aquilo me faria feliz. Então a ideia era, eu vou ter filhos porque aí eu vou ser feliz. E acabar colocando um pouco da minha identidade nisso, né? Então foi um processo de Deus mostrar que os filhos não eram sobre mim, os filhos eram sobre Ele, né? A palavra dele fala, inclusive, lá nos Salmos, que a ideia de encher a nossa aljava ali com flechas é para que essas flechas alcancem o coração de pessoas, né? Para que, através dos nossos filhos, da nossa família, Deus seja conhecido. Então os filhos não são sobre nós, né? Os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor, essa é a ideia. E foi um processo para mim entender isso. Então, eu creio que Deus ele me fez esperar esse tempo todo, né, justamente para me ensinar isso. Hoje a minha perspectiva sobre ter filhos ela é diferente, né? E hoje eu fico muito mais tranquilo com relação a isso também. E, enfim, para mim a etapa foi um pouco essa. Eu precisava esperar para aprender algumas coisas, né? E aí pra Amanda acho que foi um pouco do contrário, né? Eu já queria esperar mais. Eu ia falar pra ele, nossa, eu tô com 22 anos, a gente acabou de casar. E assim, antes de casar a gente tinha conversado, né? Não, a gente vai esperar um tanto de tempo lá. Que era um pouquinho mais do que a gente... Que era um pouquinho mais do que a gente... Acabou esperando. Acabou esperando. Mas eu lembro pensando assim, nossa, mas eu tô curtindo tanto a fase que a gente tá agora. Eu curto tanto, tipo... É que eu sou muito legal, pessoal. Ai, brincadeira. Bênção. Mas eu lembro assim que eu tava curtindo muito tudo que tava acontecendo, tanto no nosso ministério na igreja, quanto um com o outro aqui em casa. Tava tudo tipo fluindo, eu tava curtindo muito, né? Então eu pensava assim, nossa, eu vou abrir mão disso pra ter algo totalmente diferente, passar por todo aquele processo de aprender, adaptar e tal. E eu acho que muito também da influência do mundo, de, tipo, você é muito nova. Eu sentia que eu ia ser julgada por ser uma mãe aos 23 anos, né? E isso acabou me afetando muito, essa mentalidade de, não, você é muito nova e você precisa viver mais, né? E eu lembro ficando triste em pensar, cara, às vezes eu vou ter que abrir mão de certas coisas do ministério, certos discipulados e tal, não sei como é que vai funcionar tudo isso. E eu achava que eu tinha um desejo legítimo de buscar o ministério, né? E falar, não, eu preferiria esperar em relação a essas outras coisas, né?
E foi interessante, foi um processo onde eu falei que tá bom, a gente conversava bastante, ele colocava o lado dele, eu colocava o meu, e entrava naquele negócio, tá, mas quando? O que vai acontecer? E eu lembro que eu sentei um dia pra ler a palavra de Deus, eu falei, eu vou ler o que a Bíblia fala sobre crianças, né, sobre ter filhos. E foi um tapa na cara, mas assim, com muito carinho de Deus, porque quando eu fui ler, todas as passagens falavam filhos são bênção, filhos são recompensas de Deus, né? Eles são uma herança. E quando eu parei pra pensar, eu falei, cara, eu tô rejeitando porque a gente vai explicar isso um pouquinho melhor, né, mais pra frente. Mas tipo, eu tô escolhendo não receber essa bênção de Deus, né? Então, quem sou eu pra falar que a minha vida hoje é melhor do que uma vida com filhos, né? Então, pra mim foi esse processo de entender e entender que eu tava desejando coisas legítimas mais do que eu tava desejando a vontade de Deus na minha vida, né? Então, de uma certa forma, o passo que eu tinha que tomar é, eu vou colocar essas coisas nas mãos de Deus. Se ele mandar agora, é porque é pra ser assim. Se ele mandar daqui a um ano, porque a gente também eu tinha ouvido de muita gente que vinha tentando sei lá quanto tempo e só conseguiu depois de muito tempo. Ou né? algumas pessoas que até não conseguiram também, né? Exatamente. Então, pra mim, foi um passo de fé nesse sentido de, Senhor, eu desejo tanto a tua vontade que eu vou colocar essas coisas nas tuas mãos e parar de achar que eu consigo controlar, né? Então, pra gente foi meio que um passo nesse sentido, né? Um passo de fé. E até essa questão do passo de fé tá muito relacionada também a coisa que a gente conversava com relação à provisão e aspectos financeiros com relação a ter filhos, né? A gente conversava com algumas pessoas que falavam pra gente assim, não, pra ter filho você precisa de não sei quantos R$1.000 por mês e tal. Outras pessoas falavam assim, não, tipo, pode ter, que Deus ele vai prover e tudo mais, né? E a gente ficava naquela assim, nossa, a gente não quer ser irresponsável, né? Mas ao mesmo tempo a gente entende, cara, existe um aspecto prático nisso que é importante e tudo mais. E como Deus foi trabalhando no nosso coração, porque no final das contas a gente viu que assim, para as coisas que a gente gostava de fazer e queria fazer, normalmente a gente tinha recursos para fazer, né? Agora para dar esse passo de, vamos tentar ter um filho, aí a gente achava que a gente não tinha recursos para isso, né? Então era assim, pra gente a gente tinha, até pra questão de tempo e etc e tal, mas talvez pro filho a gente não teria, né? Então Deus ele foi mostrando pra gente esses detalhes, né? Alinhando as nossas expectativas, mostrando pra gente que no final das contas, e a gente vai até comentar um pouquinho sobre isso, é como ele mesmo é quem provê, né? Foi um passo de fé e Deus ele honra a nossa fidelidade e assim, a gente tem que ter cuidado pra não simplesmente assim, um passo de fé irresponsável, não é isso, né? Mas existe um aspecto que, cara, nós não temos como saber o que vai acontecer depois. Mas Deus, ele honra a nossa fidelidade, o nosso temor a Ele e assim por diante. Então Deus ele foi nos ensinando uma porção de coisas, né? E eu acho que, assim, de certa forma, acho que existem algumas grandes lições nesse processo todo, né? Que a gente gostaria talvez de resumir aqui, né? Primeiro, justamente a questão da provisão de Deus, né? Foi um processo bem intenso isso daí, porque eu lembro assim, no começo eu falei, tá, Senhor, se o Senhor mandar, eu tenho certeza que o Senhor vai prover, né? Então foi um passo de fé, a gente tinha um tanto pro necessário, mas aí eu sentei pra fazer a lista de enxoval e, gente, ter um bebê é cabuloso. Eu comecei a colocar tudo na ponta do lápis, né? E eu falei pra ele, não vai bater? Como é que a gente vai fazer isso Alguns daqui? imprevistos aconteceram também, Vários enfim, imprevistos. coisas com o carro, coisas com a casa e uma porção de outras Dentista, coisas. que é absurdamente Mas enfim, então as coisas elas foram... O que a gente tinha de saldo ele foi diminuindo, né? E Deus foi testando a nossa fé. E eu senti muito assim, que eu falhei miseravelmente nisso, porque chegou um dia que a gente... chegou um dia que a gente sentou pra conversar e eu falei, será que a gente foi irresponsável, sabe? Em tomar esse passo. E a gente tava duvidando porque Deus não tinha mostrado que Ele tava provendo naquele momento, né? E a gente foi orando, conversando, tipo, tá, agora, tipo, a gente vai confiar em Deus e vai ver o que vai dar, o que vai acontecer, né? E aí, 2 dias depois dessa conversa, a gente recebeu a notícia, assim, de uma provisão que a gente não esperava e enfim, né? De algo cara, assim... Foi impressionante a forma como Deus, ele mostrou realmente, assim, creiam naquilo que eu falo pra vocês na minha palavra, creiam que eu vou prover, creiam que eu vou sustentar, né? E a gente tem experimentado disso, assim, de uma forma impressionante, de várias formas diferentes. A gente já tá até com roupa pra ele até 1 ano de idade. Amigos que vieram nos procurar, falaram assim, pô, a gente tem coisa aqui que a gente pode emprestar pra vocês e assim por diante. Os nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos mesmo, assim, cara, suprindo de uma porção de formas diferentes, né?
a igreja fazendo parte disso. Então, a gente vê no cuidado de Deus uma porção de coisas. E Ele honrando, inclusive, assim, a nossa fidelidade no contexto da igreja, no contexto da nossa família, né? Porque, assim, amigos próximos, irmãos próximos, às vezes pessoas que nem são tão próximas, procurando a gente para saber como eles podem ajudar e etc, né? Então isso foi muito legal. O que a gente viu também é que como Deus ele está no controle de todas as coisas e como ele de fato é soberano, né? A gente experimentou isso assim desde o início, quando a gente começou a pensar em tentar ter filhos, que a gente ia começar num período, a gente teve Covid, a gente decidiu esperar mais um pouco. E aí a gente achou que ia começar num período, a gente começou no outro. Quando a gente começou no outro, Deus já mandou o filho. E aí ele foi provendo na hora que a gente precisava para comprar as coisas que precisava comprar. E é muito louco como Deus ele controla todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas. O timing dele é perfeito. Então isso vale assim para pessoas que falam: "Ah, eu não quero engravidar agora", e acha que controla isso. As pessoas que: "Ah, eu gostaria de engravidar, mas não consigo". Tudo isso tá dentro do controle dele, e a gente às vezes carrega desnecessariamente o peso de achar que está no controle, né? Então acho que meu encorajamento para você que tá ouvindo esse vídeo, né? Não carrega esse peso porque ele nasceu para ser carregado, né? Deus ele está no controle e isso é algo bom, não é um clichê, né? Ele está no controle de cada detalhe, né? Então essa parte nos consolou muito e foi muito claro ver isso. Exato. E como ele falou, não, é nesse momento aqui que eu vou mandar um filho para vocês, é nesse momento que eu vou prover, e é tudo perfeitamente planejado, né? Então isso é muito louco. E uma coisa assim que tem nos constrangido, né, e a gente tem experimentado, é como Deus ele é paciente e ele desenha um processo justamente para nos ensinar aquilo que a gente precisa aprender, né? Nossa, olhando para trás, hoje eu vejo, na verdade, desde muito antes do casamento, Deus provendo, sempre sendo fiel, e a gente constantemente duvidando da provisão dele, e ele continua sendo fiel e continua sendo paciente em nos ensinar aquilo que a gente teoricamente já aprendeu, mas que na verdade a gente ainda não aprendeu completamente, né? E, enfim, a gente fala isso gravando aqui, provavelmente daqui a um tempo a gente vai ter que aprender de novo as mesmas coisas, numa profundidade maior, né? Mas tem sido muito legal ver assim, cara, Deus ele é paciente, ele nos ama tanto, né? Porque a gente até conversou, assim, a gente conversou numa terça-feira sobre a questão lá de nós somos irresponsáveis e tudo mais e tal. Na quinta-feira veio uma notícia que foi essa questão da provisão e etc, né? A gente falou assim, nossa, a gente é ridículo quando a gente para pensar, poxa, Deus ele sempre proveu, né? A gente começou a pensar assim, quando é que foi que ele não proveu? Não tem uma situação em que ele não proveu, ele sempre proveu, mas a gente se esquece, né? E ele pacientemente ensinando, né? Pacientemente ensinando, e algo que assim, eu particularmente tenho orado para que Deus me ajude a ter essa paciência com o Isaac, né? E com, enfim, se Deus nos mandar outros filhos, né? Com os filhos que ele mandar também, com a Amanda, com qualquer pessoa, que às vezes vai ser a questão de tipo, falar várias vezes a mesma coisa, mas Deus ele é paciente, nós precisamos imitá-lo nisso, né? E existe um aspecto assim muito amoroso nessa questão de, eu vou falar de novo, porque ele precisa aprender isso e ser paciente, né? Nesse ensinar e passar princípios, etc. Né? E gente, a ideia aqui do vídeo não é você que tenha filho, você tá errado se não tiver filho, não é isso, tá? Não é isso. O objetivo que a gente tem com esse vídeo aqui é encorajar vocês a sempre buscar a Deus nas decisões que vocês estão tomando, né? Essa experiência toda que a gente está compartilhando aqui com vocês foi o processo que a gente teve de aprender isso, de, cara, o que Deus fala sobre isso? O que ele está tentando te ensinar? Porque dependendo da fase de vida que você tá, cara, às vezes a coisa mais sábia é tomar uma decisão diferente, né? Mas o mais importante que a gente quer frisar aqui é busque a Deus, ame a Deus e deseje a vontade dele acima de qualquer outra coisa, né? E orem sobre isso, ora Senhor, que a tua vontade seja feita e que o conforto de você se encontre nisso e não no planejar ou no esperar certas coisas, né? E eu acho que assim também é desafiar, né, no sentido de alinhar prioridades, eu acho que também isso é importante, né? A própria questão assim, quando começar a tentar ter filhos, lógico, lembrando que quem manda é o Senhor, né? Mas, enfim, quando começar a tentar ter filhos, quantos filhos nós devemos ter e assim por diante, né? Porque a gente vê assim, hoje no contexto da igreja, é um pensamento muito parecido com o que o mundo tem, de
talvez uma segurança muito grande quando a gente deveria dar alguns passos de fé e confiar no Senhor, sabendo que filhos são bênção e que é algo que nós fazemos em obediência a Ele. E é isso, gente. Mas é isso aí. Estamos muito felizes, né? Só para finalizar aqui o vídeo, né? Se Deus quiser, em breve o Isaac estará aqui com a gente. Vai aparecer nos videozinhos aqui. Vai, tem mais vídeos, isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, ame a Deus. Ame o próximo. E bora crescer juntos. Beleza, gente. Tchau, gente.